Olá, seguidores! Imaginem se vocês descobrissem ser a terça parte de uma gestação, saber que você passou 9 meses no ventre de sua mãe com outros 2 irmãos que são completamente estranhos na sua vida. E que tal fato você só iria descobrir quase 2 décadas depois, quando se encontrassem com seus 2 irmãos gêmeos. O que no início era uma história feliz, que os popularizaram na mídia, inclusive, se tornou algo horrível, quando os trigêmeos descobriram que foram separados por conta de um experimento pelo qual passariam. Então, hoje, seguidores, contarei para vocês a história dos trigêmeos Robert, David e Ed. Hoje, seguidores, devo avisá-los que esse relato é um vídeo roteirizado e adaptado pelo canal Caixa de Pandora, da colega Giovana Pérez. Em julho de 1961, no subúrbio de Nova York, os trigêmeos Robert, David e Ed nasciam. Apesar de clara semelhança física entre eles, os 3 foram registrados como crianças, sem relação de vínculo algum, e foram entregues à adoção para 3 famílias diferentes. Os 3 cresceram sem saber que tinham irmãos, até que, por obra do destino, acabaram se encontrando anos mais tarde. Aos 19 anos, Robert Charfran iniciaria o seu primeiro dia de aula na Universidade de Sullivan, quando se deparou com uma situação inusitada. Diversas pessoas chegavam para cumprimentá-lo amigavelmente, mas todos o chamavam de Ed Gallan. Intrigado com a confusão, Robert resolveu procurar Ed, e ambos foram surpreendidos pelas suas semelhanças. Comparando as datas de nascimento e a adoção, eles descobriram que eram irmãos, e eles se emocionaram. E aí, seguidores, a história chamou a atenção da mídia local e saiu em todos os jornais. Robert e Ed mal imaginavam ali que mais uma surpresa inesperada viria para os 2. Ao receber a visita de um amigo, David ficou sabendo que haviam 2 garotos idênticos a ele num jornal. E assim que se deparou com a foto, também ficou surpreso com a situação e, em poucos dias, ele chegou a Nova York para se encontrar com os 2 irmãos. Finalmente, após 19 anos, os 3 irmãos gêmeos estavam juntos pela primeira vez. A novidade acabou virando a vida dos 3 irmãos de ponta cabeça e trazendo milhares de situações novas. Ao se encontrarem pela primeira vez, os 3 se divertiram juntos, como se fossem crianças, e ficaram muito felizes com esse reencontro. A história veio à tona na década de 80, tal fato virou uma febre nos Estados Unidos e em todo o mundo. Os trigêmeos eram um verdadeiro fenômeno, passaram a morar juntos, trabalhavam como modelo, apareciam na televisão e chegaram até mesmo a gravar a cena de um filme estrelado por Madonna, além de abrirem um restaurante chamado Triplets. Os primeiros anos de convivência foram realmente felizes, mas isso não durou muito. A verdade sobre a separação deles apareceu e estava muito longe de ser um simples engano. Os pais adotivos dos garotos nunca souberam que eles tinham irmãos. Assim que os adotaram, souberam que seus filhos passariam por avaliações médicas para acompanharem o desenvolvimento deles. E assim a vida seguiu normalmente. De tempos em tempos, os garotos respondiam questionários feitos pelo Centro de Desenvolvimento Infantil do Conselho Judaico de Serviços, a Família e Crianças. Essa instituição religiosa
seguidores, colaborou no processo de adoção dos três. Mas esse fato nunca foi visto como algo estranho, mas foi feita uma investigação. E como a justiça é cega, mas enxerga no escuro, a verdade logo apareceu. E o motivo de tanto segredo ficou exposto. E seguidores, a realidade do que aconteceu foi simplesmente chocante. As crianças foram designadas a famílias diferentes após a agência receber um valor para colaborar com um experimento social, criado pelo psicanalista infantil Peter Neubauer, para o Child Development Center. Seu objetivo era realizar uma pesquisa prática para entender o que teria mais impacto na vida de uma pessoa, a genética ou o ambiente socioeconômico em que essas pessoas vivem. Para que essas perguntas fossem respondidas, os trigêmeos viveram em famílias diferentes, de classes sociais distintas e com pais bem diferentes entre si. Durante toda a vida, eles foram monitorados pelo Dr. Neubauer e sua equipe, que omitiram da família o verdadeiro motivo deste acompanhamento. E descobriram um experimento o qual foram submetidos, os irmãos pararam de expor a sua vida na mídia, explicando que foram lesados por terem uma vida totalmente controlada por outras pessoas. Robert, Ed e David sofreram com questões psicológicas que os afetaram profundamente. E sabem qual foi a pior consequência de todas, seguidores? Em 1995, depois que ficou sabendo sobre o experimento, Ed, que era o mais vulnerável dos três irmãos, tirou a sua própria vida. Nesse ano de 1995, Ed começou a demonstrar sinais do seu distúrbio. A situação foi tão triste que ele chegou a ser internado numa clínica psiquiátrica para fazer um tratamento mental. Ed ficou 3 meses internado e depois voltou para casa. Tudo parecia ter normalizado e ele voltou a trabalhar com os irmãos no restaurante Triplets, até o dia em que ele simplesmente sumiu do restaurante. Assim que percebeu isso, David pediu à esposa que olhasse se o carro de Ed estava na frente da casa dele, já que os irmãos moravam num imóvel de frente um para o outro. A informação foi confirmada. Assim sendo, David pediu à esposa para ver se estava tudo bem com Ed. Ela foi, e dessa maneira eles descobriram que Ed havia tirado a sua vida com um tiro na cabeça. O psiquiatra responsável pelo experimento, Peter Neubauer, morreu em 2008, sem nunca revelar detalhes sobre seu estudo. Ele nunca havia sido publicado também. Os documentos completos estão lacrados na Universidade de Yale, podendo ser abertos apenas em outubro de 2065. Apesar disso, os irmãos conseguiram acesso a grandes registros sobre eles graças a um documento feito em 2018. No filme, foram registrados depoimentos dos irmãos, das famílias envolvidas e até mesmo de estagiários do Dr. Neubauer na época, além da história das irmãs Paula e Elise, que também foram afetadas pelo mesmo tipo de experimento e descobriram a existência uma da outra apenas aos 30 anos de idade. Three Identical Strangers, que numa tradução livre para o português deve significar 3 estranhos idênticos, foi produzido pelo jornalista Tim Wadler em 2018. Mas como está hoje, atualmente, David e o seu irmão Robert? Atualmente, David vive em Nova Jersey, é divorciado e tem 2 filhas.
Ele ainda mantém contato próximo com seu irmão Robert, que trabalha como advogado no Brooklyn. É casado e, assim como o irmão, também tem 2 filhas. Agora vou fazer 2 perguntas a vocês para conversarmos sobre o assunto, através dos comentários. A primeira pergunta é: vocês acham que saber sobre o experimento pode ter afetado significativamente a vida dos 3 irmãos gêmeos? E a pergunta 2: e se os trigêmeos nunca tivessem se encontrado, a vida deles teria sido diferente? O experimento teria sido descoberto para melhor, para pior? Interajam comigo nos comentários, deixem a opinião de vocês. O que for bom para vocês vai ser bom para mim também. Agora vou voltar a navegar pela internet em busca de mais casos interessantes para contar para vocês. Quem caiu de paraquedas no meu canal, não se esqueçam de se inscreverem. Façam os devidos comentários sempre educadamente. Se gostarem, deixem o like e compartilhem a história com os amigos. Ativem o sininho para as notificações de novos vídeos. E não se esqueçam de me seguirem lá no meu Instagram, @o navegante criminal, tudo junto e minúsculo. E até a próxima!